Olá, é uma satisfação enorme ter você aqui conosco. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Telesaúde da Universidade Federal de Roraima, uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Universidade Federal de Roraima. Para acompanhar nosso trabalho e ficar por dentro dos próximos cursos que serão lançados, siga a nossa rede social Instagram, @ufrr.telesaude. Lá você encontrará todas as conferências, web palestras e todos os serviços que são oferecidos por nosso Telesaúde. Para iniciarmos o trabalho, escolhemos uma temática que é bastante recorrente em nossa população brasileira: o diabetes mellitus, por alguns chamados de diabetes melito. E, claro, vamos iniciar diferenciando os tipos de diabetes e a sua epidemiologia. Eu sou o professor Dr. Gleuber Henrique, é uma satisfação estar aqui com você. Sou professor do curso de Medicina da Universidade Federal de Roraima e docente credenciado no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde. Então, para a gente dar início às nossas atividades, antes de tudo a gente vai retomar alguns conceitos básicos antes de falar propriamente dito sobre o diabetes mellitus. Quando a pessoa faz uma ingestão de um alimento, esse alimento, claro, será mastigado para que posteriormente possa ser deglutido por essa pessoa. Esse processo de mastigação, ele é um processo de digestão. A digestão é quando você reduz esse alimento a partículas menores para que possam ser absorvidos pelo seu epitélio gastrointestinal. Essa digestão ela se dá de forma mecânica, como o processo mastigatório, mas principalmente de forma enzimática, por enzimas que existem ao longo de todo o seu trato gastrointestinal, boca, estômago e intestino. Posteriormente, quando essas partículas já estão pequenas o suficiente para que possam ser absorvidas pelo intestino, esse alimento que está na lousa intestinal vai passar para o sangue, que é o processo denominado como absorção. E assim, o sangue é encarregado de levar todos esses nutrientes para que elas possam chegar às células. Como a gente está falando aqui de diabetes, nosso foco será no nutriente glicose. Então, quando você faz uma refeição, normalmente essa refeição vai ter um carboidrato complexo, ou pode ser até simples. Via de regra, vai ter glicose. Essa glicose, então, ela será processada ao longo de todo o seu trato gastrointestinal. Quando ela está ligada a outras moléculas de glicose, ela será digerida enzimaticamente por várias enzimas, para que depois possa ser absorvida pelos seus enterócitos, que são as células intestinais, e venha a estar disponível na corrente sanguínea. E ao chegar na corrente sanguínea, ela vai ser transportada para dentro da célula. E a célula, então, vai utilizar esse substrato, que é essa glicose, ou como fonte de energia, ou vai armazená-la na forma de glicogênio. Quando a gente pensa em pessoas diabéticas, todos esses passos eles ocorrem de forma normal, exceto esse penúltimo, que é o transporte para dentro da célula. Então, quando a gente pensa numa pessoa diabética, ela faz a ingestão, ela faz a degradação normalmente, tanto enzimaticamente quanto mecanicamente, faz uma absorção normal, mas não consegue transportar ou transporta com muita dificuldade essa glicose presente ali na corrente sanguínea para dentro das células. Então essa glicose acaba se acumulando na corrente circulatória, elevando essa concentração de glicose. Um quadro clássico da pessoa com diabetes que nós chamamos de hiperglicemia, que é a manifestação clínica clássica dessa patologia, que é o diabetes ou a diabetes mellitus. Aqui eu trago para vocês, para a gente já começar a falar um pouco mais técnico sobre diagnóstico. E aí eu já deixo, inclusive, uma referência para que vocês possam pesquisar, se aprofundar sobre essa temática, que é da nossa Sociedade Brasileira de Diabetes. Ali nós vamos encontrar diversas diretrizes que são atualizadas por especialistas da área, que trazem o que tem de mais inovador e o que tem de mais concreto no que se refere a evidências científicas de como tratar, de como manusear, de como controlar esse problema de saúde pública que é o diabetes mellitus. Então a gente vê que nós temos basicamente 3 grandes exames que servem como diagnóstico: a glicemia de jejum,
a glicemia ao acaso, muito pouco utilizada, o teste de tolerância oral à glicose e a hemoglobina glicada. O primeiro, que é a glicemia de jejum, como a gente vê, nós temos parâmetros de referência, que são chamados de valores de referência. Então, quando a pessoa passa 8 ou mais horas em jejum e vai lá no dia seguinte e faz uma coleta de uma amostra de sangue para mensurar a concentração de glicose nessa corrente sanguínea, se essa concentração estiver acima de 126 miligramas por decilitro, ela muito provavelmente apresenta um quadro de diabetes. Entretanto, uma só mensuração não leva ao diagnóstico definitivo. Esse exame precisa ser repetido em novas oportunidades. O que o clínico ou o endocrinologista vai fazer é pedir uma repetição para confirmação deste diagnóstico. Além disso, na maioria das vezes, ele vai pedir exames complementares, como o teste de tolerância oral à glicose, que é um teste onde se administra 75 gramas de glicose, dissolvidos em um líquido, normalmente água, 300, 250 ml disso, para que a pessoa monitore a sua concentração plasmática de glicose horas após essa ingestão dessa concentração de glicose que foi ingerida. Mas a gente vai falar mais à frente. Como a gente vê, quando a pessoa tem ali 2 horas após essa ingestão dessa carga de glicose, e essa glicose com concentração sanguínea está acima de 200 miligramas por decilitro, ela também vai ser diagnosticada como uma pessoa com diabetes. Então, quando essa glicose, após 2 horas após a ingestão dessa carga, está menor que 140, é o chamado dito normalidade. E quando essa concentração de glicose plasmática está entre 140 e 200, já existe aí uma resistência, uma dificuldade nessa metabolização, nessa absorção, que é muitas vezes chamado como pré-diabetes mellitus, como a gente vê aqui nesse quadrado. E por fim nós temos o exame de hemoglobina glicada. E aí eu chamo atenção o termo correto é glicada. Apesar da gente ver em alguns laboratórios, algumas entidades ou professores, pessoas que falam sobre o assunto, falar glicosilada, não é uma terminologia correta, pois a glicação é um evento que é dependente da concentração de glicose no meio, e reflete a concentração de glicose no caso da corrente sanguínea. Então, a hemoglobina, que é uma proteína que a gente encontra dentro da hemácia, ou também chamada de eritrócito, essa hemoglobina, ela vai ter várias moléculas de glicose ligadas a ela. E quanto maior a concentração de glicose no sangue, mais moléculas de glicose irão se ligar a essa hemoglobina. Ou seja, a glicação é proporcional à concentração. Se a glicemia de um indivíduo é baixa, ela terá pouca glicação de suas hemoglobinas. Se a glicemia de um indivíduo é mantida constantemente elevada, ela terá uma maior glicação de suas hemoglobinas. Então, essa glicação ela é proporcional. E a glicosilação, ela, na verdade, é uma modificação pós-traducional de proteínas. Quando uma proteína está sendo sintetizada, lá nos ribossomos ela vai passar pelo complexo de Golgi e vai sofrer modificações pós-traducionais, ou seja, depois de ser traduzida. Dentre elas, a gente tem inúmeras: hidroxilação, metilação, acetilação, glicosilação, quando tem a ligação proposital nesse caso, não é dependente da concentração ali do meio, ela é proposital. A ligação de moléculas de glicose a essa estrutura proteica, a esse peptídeo, para tornar esse peptídeo na forma nativa, ou seja, na forma funcional. Então, glicosilação e glicação são coisas diferentes, e a terminologia correta é hemoglobina glicada e não glicosilada. Bom, quando o percentual de hemoglobina glicada está acima de 6,5%, também é critério para diagnosticar a pessoa como diabetes. Normalmente, o que o clínico, o endocrinologista vai fazer é solicitar esses 3 exames para fechar um diagnóstico. Então, ele vai solicitar não só a glicemia de jejum, mas também pedir que esse paciente realize o teste de tolerância oral à glicose, combinado com o teste de dosagem da hemoglobina glicada. Bom, pensando em tipos de diabetes, então, uma vez que você já
foi ao médico, né, ou o médico lá lhe diagnosticou como uma pessoa com diabetes, e aí eu também quero chamar a atenção quanto a denominação de uma pessoa diabética, né? Muitas pessoas denominam outras pessoas pela sua condição. Pessoa diabética, pessoa obesa, pessoa idosa, né? Na verdade, existe uma luta por diversas entidades, por diversas sociedades, para que essas pessoas não sejam designadas pela sua condição. Então, não é o diabético, é a pessoa com diabetes. Não é o obeso, é a pessoa com obesidade. Não é o idoso, é a pessoa idosa. Sempre colocando a pessoa em primeiro lugar. Então, você vai ver aqui em nossos vídeos, sempre nós referindo as pessoas, seguido pela sua condição. Nesse caso aqui, uma condição patológica. Bom? Bom, quando a gente pensa então em tipos de diabetes, existem na literatura documentados mais de 50 tipos de diabetes. É importante mencionar que alguns são extremamente raros e a gente pode agrupar esses tipos em 4 grandes grupos. O primeiro, chamado de diabetes do tipo 1, diabetes do tipo 2, diabetes que são específicos e, por fim, o diabetes gestacional. Mesmo quando você agrupa em 4 grandes grupos, ainda dá para você subdividir esses grupos em outros de forma mais específica. Por exemplo, quando a gente olha o diabetes do tipo 1, existe o diabetes tipo 1A e diabetes do tipo 1B. O diabetes tipo 1A é aquele diabetes autoimune, classicamente conhecido, né, ou também chamado de imunomediado. Ele representa aí 90 a 95% de todos os casos de diabetes tipo 1 que nós temos diagnosticados, né? E apenas 5 ou até 10% dos casos de diabetes tipo 1 são o diabetes do tipo 1B, que não são imunomediados, são chamados de diabetes tipo 1 idiopáticos. Porque, apesar de existir uma falência, né, uma destruição das células beta ali, uma não produção de insulina, não é mediada pelo sistema imune. Ainda são causas desconhecidas pela literatura científica. Mas voltando ao diabetes tipo 1A, eu já coloquei aqui para vocês, ele é imunomediado e alguns anticorpos são classicamente conhecidos como critérios para se diagnosticar uma pessoa como uma pessoa com diabetes do tipo 1A, né, que é o imunomediado ou autoimune. Então nós temos ali anticorpos anti-ilhotas, anti-insulina, antidescarboxilase do ácido glutâmico, chamado de anti-GAD, a antitirosina fosfatase 1A2 e IA2B, perdão, né, eu falei, né? O antitransportador de zinco, né, o chamado anti-ZNT8. Então, são anticorpos que, normalmente, eles estão presentes ali em 85%, 90% de todas as pessoas que vão ser diagnosticadas como pessoas com diabetes do tipo 1A. Né? Você vai encontrar pelo menos um ou mais desses marcadores, né, desses anticorpos, desses autoanticorpos ali, nessas pessoas que são diagnosticadas com essa patologia. E eu chamo a atenção aqui para o anti-GAD, né, que é o mais prevalente quando a gente vai observar os dados na literatura científica. Normalmente ele é o que está mais presente nas pessoas, né, com diabetes do tipo 1A. O anti-GAD normalmente é o autoanticorpo mais encontrado nesse tipo de população. Além disso, nós temos o diabetes do tipo 2, vamos voltar aqui, né, que é o não insulino dependente. Ele também foi chamado por muito tempo de diabetes do adulto. Diabetes do tipo 1 ele é chamado de diabetes juvenil, porque normalmente se manifesta ali nos primeiros anos de idade, né, durante a juventude dessa pessoa. E o tipo 1 também era chamado de insulino dependente, em função dessa pessoa não produzir mais a insulina, já que o próprio sistema imune vai lá e destrói essas células produtoras de insulina. Então ele era chamado, né, muito denominado no passado por diabetes insulina dependente. E o diabetes do tipo 2 como diabetes não insulina dependente, porque grande parte do tratamento se faz por meio de hipoglicemiantes orais. Em alguns casos,
a pessoa pode chegar a necessitar da administração exógena de insulina, mas não é muito comum. Então, era-se, né, denominado como diabetes não insulino dependente. Hoje a gente sabe que o tipo 2, ele é um tipo que é resistente à ação da insulina. Então, apesar dessa pessoa produzir a insulina, essa insulina ela não é efetiva. Então, é diferente do tipo 1, que a insulina é efetiva, mas o que acontece é que a pessoa não consegue produzir essa insulina. No tipo 2, ela produz, e produz até, na maioria das vezes, quantidades bem maiores do que o normal, nas concentrações de insulina, e mesmo em concentrações maiores circulando ali, essa insulina ainda não consegue desempenhar o seu papel, os vários papéis nesse caso, o principal deles que é permitir o transporte dessa glicose para dentro da célula. O diabetes insulino resistente ou não insulino dependente, e nós vamos falar em vídeos à frente, que é aquele que tem insulina, mas essa insulina não é efetiva. Dando andamento aqui, nós temos tipos específicos de diabetes. O primeiro deles são mediados por defeitos genéticos nas células beta-pancreáticas. Talvez o mais comum desse tipo aí de diabetes que são mediados por defeitos genéticos é o chamado diabetes do tipo MOD. O MOD, como a gente vê, é uma abreviação do inglês, Maturity Onset Diabetes of the Young, que é um diabetes com início na maturidade dos jovens. Então, ele é um tipo de diabetes que a gente fala um diabetes monogênico. Ou seja, um único gene, uma alteração de um único gene, é capaz de desencadear problemas que levam essa pessoa a desenvolver o diabetes. Então, não é um problema com resistência à insulina, não é um problema com autodestruição do corpo, uma autoimunidade que vai lá e destrói as células beta-pancreáticas que produzem a insulina, mas sim um problema genético. Esse tipo de diabetes, ele está muito forte no que se refere à herança genética. Então a gente vai ver ali 2, 3 gerações de pessoas na mesma família com esse tipo de diabetes. Então você vê, por exemplo, uma família com 5 pessoas, 3 delas apresentam esse tipo de diabetes. Então, ela tem esse forte componente genético, vamos dizer assim. E como você está vendo aí, existem, se a gente for estratificar, existem 14 tipos diferentes de diabetes do tipo MOD, cada um com um gene afetado. Então, o diabetes do tipo MOD1 foi o primeiro a ser descoberto, como a gente vê nessa tabela. Ele foi descoberto no ano de 1991, então a frequência dele é baixa, como a gente vê, menos de 5% de todos os diabetes do tipo MOD são na forma tipo 1. Nós temos o MOD 2, MOD 3, até o MOD 14º. Pensando em prevalência, o MOD 3 ele é o mais comum, como a gente vê ali, entre 30% a 70% de toda a população que foi acometida pelo MOD vai ser o MOD do tipo 3, E aí as suas características, no que se refere às características clínicas, bem como o tratamento, Então isso é extremamente importante que o clínico, o endocrinologista, ele chegue a um diagnóstico correto, porque o tratamento ele é dependente exclusivamente do diagnóstico correto. Se o diagnóstico não for feito correto, esse tratamento ele não vai ser, na maioria das vezes, eficaz, Inclusive pode levar aí a pessoa a uma evolução, um prognóstico ruim dessa doença, tá? Então, o segundo quadro aqui mostrando, o MOD 6 até o MOD 14º, Então, o 14º foi o último a ser descoberto em 2015. É muito raro, Apenas 2 famílias até hoje conhecidas na literatura. E pode ser que existam mais, que a gente ainda não saiba, que ainda possam ser mais raros ainda do que o MOD 14º ou 14, Então, existem vários tipos aí, Eu só falei do MOD, mas não é o único ali que tem defeito genético na célula beta, existem outros tipos, Você pode ter, por exemplo, defeitos genéticos na ação da insulina também, pode ter doenças do pâncreas exócrino, Então a gente precisa lembrar que o pâncreas é uma glândula mista,
Então ele tem a porção exócrina e a porção endócrina. A porção exócrina é a maior parte do pâncreas, então ela também está passiva ali de ter diversos comprometimentos, por exemplo, pancreatite, fibrose cística, e essas doenças podem levar essa pessoa a desenvolver um tipo de diabetes específico, né? A gente tem também endocrinopatias, uma pessoa ali com acromegalia, né, uma produção de RH excessiva, mesmo na fase adulta, síndrome de Cushing, essas alterações, né, endócrinas também podem levar a um desenvolvimento de um diabetes. Então, também está dentro do grupo do específico. Induzida por medicamentos, por exemplo, consumo às vezes excessivo de glicocorticoides, estatinas, agonistas beta-adrenérgicos, algumas medicações para algumas pessoas, né, que já têm uma predisposição ali genética para desenvolver diabetes, isso pode ser o gatilho, tá? Então, nesse caso ali, se ela não estivesse fazendo a utilização desses fármacos, ela não desenvolveria, mas a presença desses fármacos levou ao desenvolvimento de diabetes ali, no caso, por alguns até chamados de iatrogênico, né? Infecções também no pâncreas, né? Rubéola, pode atacar lá, citomegalovírus também, né, pode causar desenvolvimento de diabetes, e por fim até outras alterações genéticas, né, diversas síndromes, por exemplo, síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Wolfram, várias síndromes ali de característica genética também podem levar a uma predisposição e até mesmo ativar ali genes que inevitavelmente vão se manifestar na forma de diabetes. E por fim, o diabetes gestacional, né, como o próprio nome já nos fala, já é bastante sugestivo, é aquele diabetes que tem seu início durante a gestação e que a gente vai falar numa próxima videoaula. É extremamente importante fazer o seu controle porque se esse diabetes gestacional não for controlado, a mãe vai sofrer consequências durante a gestação. A criança lá dentro da barriga também vai sofrer consequências negativas, nocivas, pode ter mau desenvolvimento, né? E essa mãe muito provavelmente vai se manter diabética no período pós-gestacional, ou seja, pós-parto. Então é um diabetes que também exige tanto cuidado quanto os demais, né? Bom, apesar de ter essas 4 grandes classificações, normalmente a discussão gira em torno de diferenças entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, né? Então, como a gente já falou, o diabetes do tipo 1, aí o DM1, e o diabetes do tipo 2, aí no quadro, né, o diabetes DM2, eles têm normalmente uma idade onde eu tenho uma maior prevalência de diagnóstico, né? Então, o diabetes do tipo 1, ele normalmente tem um início ali na sua infância ou no máximo ali na adolescência, né? Apesar de que pode surgir em qualquer faixa etária, inclusive é um ponto de destaque aqui da nossa tabela, então não quer dizer que uma pessoa com 50, 60 anos de idade não possa vir a desenvolver uma autoimunidade ali contra o seu pâncreas. Pode, mas via de regra a gente vê a grande maioria das pessoas sendo diagnosticadas ali nos primeiros anos de vida. E o diabetes do tipo 2, normalmente a partir dos 40 anos de vida, né? O adulto de meia idade ali. A frequência, a gente vê que o diabetes do tipo 2, ele corresponde à maior parte das pessoas diabéticas que a gente tem no mundo. Então, cerca de 90, 95% de todas as pessoas com diagnóstico de diabetes no mundo todo, inclusive no Brasil, são pessoas diagnosticadas com diabetes do tipo 2, ou seja, ele é muito mais prevalente do que o diabetes do tipo 1. Né? Então, outra coisa também, né, a presença ali, ó, associação com o HLA, né, que é o antígeno leucocitário humano. Então, a gente vê que no diabetes do tipo 1, a gente vê sempre a presença, né, positivo para HLA. No diabetes do tipo 2, ele é negativo, então, muito relacionado a essa autoimunidade, né. Peptídeo C, a gente também vai conversar numa próxima videoaula. Então, o peptídeo C, ele pode ser um marcador indireto de quantidade de insulina que está sendo secretada pelo pâncreas, porque esse peptídeo C, antes dessa insulina ser secretada, esse peptídeo C está ligado a essa molécula de insulina, e aí quando a insulina ela é liberada pelo pâncreas, o peptídeo também sai do pâncreas, então quando você dosa peptídeo C, a concentração é proporcional à concentração de insulina.
Se saiu X insulina, saiu X peptídeo C. Se saiu 2X de insulina, saiu 2X de peptídeo C. Então, dá para você ter uma noção, né? Então, como na pessoa com diabetes do tipo 1, ela tem pouca ou nada de produção de insulina, é natural você encontrar baixas concentrações de peptídeo C na circulação sanguínea. Enquanto que na pessoa com diabetes do tipo 2, como ela produz quantidades normais ou na maioria das vezes elevadas de insulina plasmática, a concentração de peptídeo C também se encontra elevada ou em concentrações normais, como a gente vê aqui, né? Uma outra característica bastante clássica é que no diabetes do tipo 1, a pessoa normalmente ela se encontra magra ou com baixo peso, enquanto nas pessoas com diabetes do tipo 2, ela tem peso corporal normal ou, na maioria das vezes, uma adiposidade elevada, caracterizando ela com sobrepeso ou, na maioria das vezes, até obesidade, né? Então, a obesidade, ela está presente no diagnóstico? No diabetes do tipo 1, pode ser que sim. Não estou falando que todos os diabetes do tipo 1 são pessoas magras ou desnutridas. Não. Existem uma certa parcela de pessoas que são diagnosticadas com tipo 1 que ainda assim estão acima do peso, que normalmente é uma característica da pessoa com diabetes do tipo 2, né? Então, frequentemente, as pessoas que são diagnosticadas com diabetes tipo 2, como a gente vê ali, 80% deles são pessoas que estão com adiposidade corporal elevada, né? Os sintomas clássicos do diabetes, eles são muito visíveis na pessoa com diabetes tipo 1, né? Os famosos P's, polidípsia, que é muita sede, poliúria, muita urina, polifagia, muita fome, né? Então, todos esses P's ali muito característicos no diabetes do tipo 1, e na pessoa com diabetes do tipo 2, eles podem estar presentes, mas cerca de metade dessas pessoas que estão diagnosticadas com diabetes do tipo 2, elas manifestam menos sintomas do que comparado a uma pessoa com diabetes do tipo 1, tá? Outra característica clássica na pessoa com diabetes do tipo 1 é a cetoacidose diabética, né, que a gente vai ver mais à frente também, uma elevada concentração de que a gente chama de corpos cetônicos, cetoacetato, acetona, beta-hidroxibutirato, que se concentram na corrente sanguínea e promovem uma queda de pH, tornando esse meio ácido, né? E é óbvio que esse meio ácido causa inúmeros problemas que a gente vai discutir posteriormente para essa pessoa, né? Já a característica da pessoa com diabetes do tipo 2, uma síndrome hiperosmolar hiperglicêmica, que também vamos conversar mais adiante. Por fim, o tratamento, né? Para se tratar uma pessoa com diabetes do tipo 1, produz nada ou quase nada de insulina, é você repor a insulina que você não consegue produzir endogenamente, ou seja, a administração de insulina exógena, ou seja, é uma insulina que vai ser aplicada diariamente, e aí o endocrinologista é o principal responsável por determinar qual tipo de insulina, qual a dosagem, né, e quais os momentos você deve usar. Ele que vai ser o seu instrutor nessas situações. Enquanto que a pessoa com diabetes mellitus do tipo 2, o principal tratamento se baseia na utilização de hipoglicemiantes orais. A gente também vai falar mais à frente, né? Cada um com um efeito. Uns melhoram a sensibilidade à insulina, outros melhoram a secreção pancreática à insulina, enfim, mais diversos efeitos. Bom, depois da gente diferenciar, então, de uma forma bastante sucinta, os diferentes tipos de diabetes, né? Tipo 1, e aí você tem tipo 1A, 1B. Tipo 2, resistente à insulina. Tipo 3, que é o específico, e aí você tem ainda várias subdivisões. E o último, que é o gestacional, agora a gente vai falar um pouco sobre dados epidemiológicos, né? Eu gostaria de sugerir a você que acessasse a internet para buscar essa Federação Internacional de Diabetes, né, a idf.org, que traz lá, né, uma entidade internacional. Ela reúne mais de 240 associações de diabetes, dentre elas a própria Sociedade Brasileira de Diabetes, a ADA, American Diabetes Association, e várias outras importantes, né, em mais de 161 países. Então, é uma entidade como se fosse uma organização mundial da saúde específica para diabetes, que traz muitas publicações, que traz muitos dados interessantíssimos ali, né, para o nosso conhecimento. Dentre elas,
a sua última estimativa ali, né, que no ano de 2021, aproximadamente 10,5% da nossa população mundial foi diagnosticada com diabetes mellitus, né, os mais diferentes tipos. Então, em 2021, eram aproximadamente 537 milhões de pessoas adultas. A gente está falando só de adultas ali, e nem a todos os adultos, né? Se você pegar 18, 19 anos, que já é considerado adulto aqui no Brasil, né, maior de idade, de 20 a 79 anos foram esses 537 milhões. A gente não tem dados abaixo disso, né? E as próprias projeções, as estimativas dessa Federação Internacional do Diabetes é que no ano de 2030 esse valor chega a 643 milhões de pessoas. E em 2045, como a gente está vendo ali, para 783 milhões de pessoas. Então, é uma doença que, infelizmente, vai só aumentar, né? As projeções não preveem a redução, pelo menos nos anos subsequentes, desse número de pessoas que vão ser acometidas. E em 2021, 3 em cada 4, 75% dessas pessoas moravam em países de baixa e média renda. Então, é uma questão de saúde pública, é uma questão que merece muita nossa atenção. Bom, essa própria Federação Internacional do Diabetes, ela solta normalmente a cada 2 anos, não é via de regra, né, o Atlas da Federação Internacional do Diabetes. Então, o último Atlas que a gente tem, quando esse vídeo está sendo feito, é o Atlas de 2021, que está na sua 10ª edição. Então, ele traz dados epidemiológicos interessantes para a gente discutir aqui. Quando a gente olha o panorama mundial, existe uma ascensão em todos os continentes de todo o mundo, né? Quando a gente olha, por exemplo, o continente americano norte, né, ali América do Norte, Caribe, a última estimativa que a IDF fez foi em 2011, 10 anos atrás, após 2021. Né? Então, o que ela está comparando aí é uma diferença de 10 anos. Então, em 10 anos, o número de pessoas diagnosticadas com diabetes na América do Norte, região caribenha, aumentou em 24%. Quando a gente olha para a América Central e América do Sul, esse número aumentou em 50%. Então, foi quase que... eu não vou falar quase dobrou, né, 100%, mas foi um número substancial. Quando a gente pensa, por exemplo, em Europa, que teve menor aumento, mas teve um aumento, né, de 13%, o sudeste ali da Ásia, 68%, incríveis 68%, né, especialmente a Índia ali, como a gente está vendo pelas colorações, e o Pacífico do Oeste, né, Austrália, Nova Zelândia ali, aumentou em 27%. Quando a gente olha para a África, incríveis 134%. Então quer dizer que na África, em apenas 10 anos, a população de pessoas diagnosticadas com diabéticas mais que duplicou, né? Pensando ali em África mais sul, né? Mais norte da África, como a gente está vendo ali, de laranjinha, 87%. Também é significativo, né? Também merece muita atenção. E aí, esse aglomerado, esse apanhado, somando-se todos os continentes ali, o que a IDF fala é que em 2021, cerca então de 10,5% de toda a população adulta mundial tinha diabetes. Né? Isso em 2021. E aí as projeções, segundo essa IDF, é que em 2045, não 1 a cada 10, que é os 10%, mas sim 1 a cada 8, aproximadamente 783 milhões de pessoas estarão vivendo com diabetes. Uma projeção de aumento de quase 50%, como a gente vê aqui, né? 46%. Dados assustadores, que a gente precisa ter uma educação nesse campo justamente para subverter esse aumento, que é um aumento exponencial, infelizmente. Quando a gente olha lá esse Atlas, né, da IDF em 2021, especificamente olhando sobre o Brasil, ali a gente tem um número de pessoas com diabetes a cada 1.000 pessoas, né? Então não estamos falando de milhões, não. Então em 2000 eram cerca de 3,3 pessoas a cada 1.000 pessoas que eram avaliadas, elas diagnosticadas com diabetes. Em 2011 esse número passou para 12, em 2021 esse número foi de 15,
Em 2030, espera-se que a cada 1.000 pessoas, quase 20 pessoas dessas 1.000 estarão diagnosticadas com diabetes, e em 2045, 23 pessoas a cada 1.000 pessoas, né? Então a gente vê uma tendência também de aumento, infelizmente. E aí eu quero chamar a atenção, uma coisa interessante, é que essas estimativas, elas vêm feitas normalmente desde a virada do século, né? Então a gente tem aqui um artigo de 2024, né, publicado num periódico que na área de diabetes é um periódico sensacional, Diabetes Care, né, que publica muita pesquisa de alto impacto, né, com grande valor, relevância científica, clínica e tudo mais. E aí ele mostrava, né, que em 2000 o Brasil ele ocupava a 8ª posição em número de pessoas diagnosticadas com diabetes, né? Então, em 2000, o Brasil tinha aproximadamente 4,6 milhões de pessoas adultas com diabetes. E a estimativa, né, isso feito lá em 2004, 20 anos atrás, era que em 2030 o Brasil passasse para a 6ª colocação em maior número de pessoas diagnosticadas com diabetes, chegando a mais que o dobro, né, de 4,6, então seria 9,2 o dobro, então passasse para 11,3 milhões de pessoas diagnosticadas com diabetes. Mas quando a gente vai olhar, olha que interessante, né, os relatórios da IDF, o Brasil, em 2021, diferentemente das projeções, vou voltar aqui mais uma vez, que era de 11,3 para 2030, em 2021, 9 anos antes dessa projeção, o Brasil já tinha passado essa projeção. O Brasil já tinha 15,7 milhões de pessoas em 2021 diagnosticadas com diabetes. Fora as pessoas que não sabem que são diabéticas, né, que têm diabetes. Infelizmente, isso é uma realidade, não só aqui no Brasil, mas em outros países também. E aí, a estimativa, né, é que em 2045, ó, isso, o dado do Atlas, da Federação Internacional do Diabetes, em 2021, mostrando que em 2045 o Brasil pudesse chegar a incríveis 23,2 milhões de pessoas diagnosticadas com diabetes. Agora, o que nos chama a atenção é que em 2024 nós já batemos a marca dos 20 milhões. Então, no ano de 2024, né, a Sociedade Brasileira de Diabetes já soltou uma estimativa, né, juntamente com a atualização do censo, né, do IBGE, que no ano de 2024 o Brasil já tem cerca de 20 milhões de pessoas. Então, muito provavelmente essas projeções para 2030, 2045 precisarão ser corrigidas, que vai ser mais, aparentemente, do que está sendo previsto, né? Quando a gente olha os dados da vigilância telefônica, né, do Ministério da Saúde, o Vigitel, o último Vigitel que a gente tem em 2024 é o de 2023, né? É a vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. Quando a gente olha ali, né, o percentual de homens que referiram ter sido diagnosticados por diabetes na população adulta, se a gente fizer uma média ali de todas as capitais, das federações brasileiras, dos estados, vamos chegar próximo dessa média aí, que é da média mundial, de 10,5%. Né? A gente vê ali o Distrito Federal como, não só o Distrito Federal, né? Porto Alegre, Natal, no Rio Grande do Norte, como as capitais com maior prevalência de reportagem, né, vamos dizer assim, por parte dos homens adultos que estão diagnosticados com diabetes. Quando a gente olha as mulheres, o estado do Ceará, com a sua capital Fortaleza, desponta ali com uns 14%, seguido de outros estados. Mas se você fizer uma média também, fica muito próximo ali dos 10,5%. Então, quando a gente olha a nível nacional, não separando por sexo biológico, homem e mulher, né, a gente vê que a frequência de diagnóstico de pessoas com diabetes, ela aumenta de forma proporcional à idade. Então a gente vê ali uma frequência de 0,5% em pessoas que têm de 18 a 24 anos, uma frequência que já atinge 2,4% da população brasileira entre 25 a 34, 5,5% até 44 anos, 10,5% até 54 anos,
e ultrapassa os 10,5% quando você pensa em pessoas acima de 54 anos. Por exemplo, pessoas com 65 anos ou mais, chega a ser mais de 30%. Então, basicamente, é 1 a cada 3 pessoas com mais de 65 anos de idade tem o diagnóstico de diabetes. E o interessante é que é inversamente proporcional ao grau de escolaridade. Isso quer dizer que quanto mais a pessoa tem estudo, menor é a frequência de diabetes. Possivelmente uma relação entre cuidados, né, entre empoderamento mesmo, né, da pessoa tomar melhor decisões, cuidar melhor da sua saúde. Então a gente vê que pessoas que passaram ali até 8 anos, né, dedicados aos estudos, tem um percentual maior, tanto para homens quanto para mulheres. Né? O homem 15,8% e a mulher 22,5%. Enquanto que pessoas que estudaram mais de 12 anos da sua vida, né, no caso dos homens, chegam a ter 6% e as mulheres 7,4%. Então a gente vê que é algo dependente da escolaridade também. Bom, e assim a gente vai encerrando então esse primeiro videozinho, né, que a gente está abordando ali sobre os tipos de diabetes. Mais uma vez lembrando, são mais de 50 tipos hoje conhecidos pela literatura científica e alguns dados epidemiológicos importantes, onde a gente viu que não só a população do mundo e do Brasil, no aglomerado geral, a gente tem cerca de 10,5% da população diagnosticada com diabetes, mas que as projeções nos mostram que esse número, esse percentual, tende a aumentar nos próximos anos. Essas aqui foram as referências que nós utilizamos, né, para a confecção dessa nossa videoaula. Mais uma vez, eu lhe instigo, vamos dizer assim, aconselho fortemente a buscar mais sobre esse assunto nessas entidades, né, a Federação Internacional do Diabetes, a nossa Sociedade Brasileira do Diabetes, nossa Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e até mesmo a página do nosso Ministério da Saúde. Lá você encontrará informações pautadas em ciência que é feita de forma séria e com mensurações, né, do grau de robustez dessas evidências. Mais uma vez, aconselho você a seguir as nossas redes sociais, né, no caso, o próprio YouTube, onde você está assistindo, e aqui também no nosso Instagram, @ufrr.telesaude. Novos vídeos, novos temas serão apresentados lá. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado.